Eu nasci aqui em 88, saí daqui com 3 anos de idade e só voltei agora com 31 anos. Estou aqui desde meados de maio, vim visitar familiares e também, naturalmente, vim para cá no âmbito da Semana da Criolofonia e aconteceu muito bem. E, entretanto, como não poderia deixar de ser, senti a necessidade de fazer um registro fílmico sobre o estado em que se encontra neste momento a cidade. E isto tem, sobretudo, aspectos, diria eu, pertinentes. Mais do que se tratar de uma coisa bonita, menos bonita, é uma constatação. Portanto, o que eu estou a tentar fazer é dar uma cobertura àquilo que é a rotina cotidiana das pessoas aqui, perceber como é que estão determinados lugares por onde tenho passado, nomeadamente Ilhéu do Rei, o memorial ao período escravocrata em Cacheu, o projeto da irmã Solange em Canchungo. Temos fotografado uma criança que mora no bairro de Kuntum Madina e também filmei esses aspectos, como é que é a vivência nesse bairro tradicional e, sobretudo, filmei aqui a dinâmica que acontece aqui no centro da capital de Bissau. E está a ser um projeto que me tem levado a descobrir esta cidade, naturalmente, a perceber como é que as pessoas também reagem quando vem alguém com uma câmara na mão e que quer de alguma maneira captar aquilo que de mais belo há no dia a dia delas. E como objetivo eu gostaria de, sobretudo no final, fazer um recorte sobre esta Guiné em permanente desenvolvimento, não é? Esta Guiné que tem esta geração de pessoas que, embora tenham ido lá para fora, têm cada vez mais vontade de investir aqui no país, e temos também mais velhos que, a meu ver, têm-nos entendido cada vez mais, e isso reflete sobretudo nas conversas que eu tenho tido com as pessoas. Por que o Alquete decidiu escolher o bairro de Kuntum Madina para ver esta convivência do guineense? Porquê? O bairro tem alguma especificidade? Daquilo que eu estou a perceber neste momento, é um bairro que se situa numa zona de Bissau, que para se lá chegar nós podemos atravessar Bandim, mas sobretudo porque a minha mãe está hospedada lá também. E isso é uma feliz coincidência, porque o que me levou a esse bairro foi o facto de a Christine ter recebido uma encomenda por parte de uma revista alemã para seguir a rotina do miúdo durante cerca de 3 dias, e portanto nós tivemos que ir lá mais vezes. Mas para além disso, eu também já tinha ido lá para visitar a minha família e percebi que o bairro tinha, uma pessoa que não cresceu aqui, e quando tem primeiro contacto com um bairro como Kuntum Madina, fica bastante impressionado, não é? Para ver como é que as pessoas conseguem sobreviver e têm hábitos que lhes permitem contornar algumas precariedades do ponto de vista estrutural que o bairro tem. Esta convivência acaba por ser uma grande lição de vida para quem está acomodado. E isso, para nós que vimos de lugares onde a princípio temos tudo como dado adquirido e garantido, é uma grande lição. Perceber que há pessoas que ainda têm muito pouco, que ainda assim conseguem, enfim, dentro das suas possibilidades, levar a cabo as suas rotinas e as suas necessidades. Realizador, argumentista, a Guiné-Bissau é um campo fértil, sobretudo a cidade de Bissau, para o seu trabalho? Sim, como realizador e argumentista, eu acredito que este é um diamante em bruto, em vários sentidos, sobretudo pelas histórias que tem, histórias com H grande, histórias daquilo que é o passado, daquela que é a escrita de história da cultura guineense, mas também do ponto de vista de potencial ficcional, né? Nós temos vários lugares que são autênticas paisagens cinematográficas, e o que nós vemos no dia a dia enquanto acontecimento, enquanto gestos de corporalidade, enquanto literariamente, se nós captarmos o que as pessoas dizem, a forma, como que eu vou dizer, muito especial que o guineense tem de dirigir-se ao outro, ou então de tratar assuntos sérios com uma certa poesia, através do uso dos ditados, né? São coisas que fazem com que esta cultura tenha muito potencial e muito sumo para alguém que produz cinema. E, portanto, isso foi uma coisa que eu constatei aqui e, enfim, queria ter parado de filmar, mas não consegui. O Alquete tem tido alguns apoios? É claro que isto está a ser um filme feito com os recursos que tenho. Podíamos assumir isto como um one-man show, não é? Porque o trabalho que eu estou a fazer é um trabalho que deveria ser feito por uma equipa, mas não posso baixar braços face a esse desafio, porque aquilo que eu tenho observado é muito maior do que esta impossibilidade de mobilizar uma equipa de, digamos, no mínimo de 5 pessoas, que é algo de que eu não disponho aqui neste momento. Portanto,
Wildcat História está a filmar neste momento para mostrar ao mundo um país, a Guiné-Bissau, mergulhado numa crise política, social e económica. Além dos aspectos que eu mencionei há pouco, que são os aspectos que de alguma maneira me inspiraram, me levaram a ter necessariamente de captar imagens desta cidade, a história que eu gostaria de retratar é uma história que é um documentário de ficção. Portanto, nós vamos estar a acompanhar a minha pessoa e a Cristine, que é a minha companheira enquanto fotógrafa, que está a transitar pela cidade e que está a fotografar vários aspectos da cidade, mas ao mesmo tempo vamos ter essas imagens intercaladas com depoimentos de cidadãos guineenses, mulheres, crianças, homens, de diversos sectores. Temos aqui pessoas que trabalham com as canoas, que vêm deixar, por exemplo, as castanhas de caju diariamente ao porto e que têm que dormir aqui porque não têm maneira de voltar para trás no mesmo dia, portanto, e têm que carregar o barco, que é para o barco voltar com carga para trás. Temos a situação de um alfaiate que se formou no Senegal e que veio para cá e tentou montar o seu próprio negócio e o negócio não conseguiu ir avante, e esse alfaiate mora no bairro de Sintra, que é um bairro tradicional. Temos uma captura de imagens que retratam a situação da Feira de Bandé, não é? Que tem muitos vendedores vindos de muitos lugares e é interessante ver como é que eles lidam no seu dia-a-dia comunitariamente quando um não consegue vender, como é que eles conseguem de alguma maneira apoiar o outro a que venda, porque depois amanhã ou numa outra altura aquele outro é que lhes vai ajudar para que ele consiga fazer melhor venda dos seus produtos, por exemplo. Ou então temos a situação que é característica, que é a situação das viagens, como de alguma maneira a acessibilidade em Bissau é muito condicionada, as pessoas acabam por ter que viajar através do táxi ou através do toca-toca e por aí vai. Portanto, temos situações em que eu estou dentro desses carros e nós percebemos quais são as conversas que são tidas lá dentro, quais são as músicas que as pessoas ouvem e como é que elas também têm que lidar com as sinuosidades da cidade, nomeadamente o estado das estradas, nomeadamente a sinalização que é precária de alguma maneira, e por último temos a situação da juventude, se não mesmo da infância guineense, que é perceber como é que estas crianças brincam, quais são os sonhos destas crianças, para onde é que elas querem ir. O que é que vocês perceberam na cara dessas crianças? Há muitas delas que querem ser jogadoras de futebol, portanto temos situações em que vemos as crianças muitas vezes a jogarem e ao mesmo tempo isso evidencia o espírito solidário, que é uma coisa intrínseca ao guineense, ao ser-se guineense. E portanto eu acredito que o filme poderá de alguma maneira encerrar em si todas estas valências do povo guineense e, paralelamente a isso, fará com certeza uma leitura do estado da cidade, em que momento é que nós nos encontramos aqui. Nós fomos muito abençoados porque neste período em que aqui estamos, nós presenciámos uma greve, uma ou duas greves, presenciámos paralisações, né, de vários sectores aqui na cidade, que foi algo único. Presenciámos também alguns dias do Ramadão Islâmico e, portanto, presenciámos também a retomada desse Ramadão. Portanto, do ponto de vista de imagem, está muito rico as imagens, os momentos que eu consegui captar aqui da cidade. E, portanto, é claro que será um trabalho árduo. Vou levar o filme para a Europa, terei que ser eu a fazer montagem, porque foi filmado com uma técnica muito específica, muito minha, e farei o máximo possível para que o resultado final seja dignificante para a cidade. Ou seja, o Wildcat, para além de vocês filmarem, fotografarem, acompanharem também os guineenses ou aqueles que escolheram a Guiné-Bissau como segunda pátria nas suas ações de dia a dia. A Cristine, naturalmente, ela sabia que vinha para cá para captar imagens desta beleza guineense. Eu, naturalmente, quis captar imagens da beleza da Cristine, captando esta beleza guineense, não é? Também o facto de termos tido a exposição da Cristine patente no Centro Cultural Português é especial, é único, porque a Cristine tem fotografado na Alemanha, sobretudo no Brasil, várias realidades no Brasil, e nós tivemos tempo de captar imagens de Bissau para que estivessem presentes naquela exposição. Portanto, este é um tipo de trabalho, de prazer que nós temos. Infelizmente, o facto de nós conseguirmos viajar muito em trabalho proporciona-nos estas dádivas, não é? Que é nós termos contacto com as pessoas, não é? Podermos capturá-las e, dentro das nossas possibilidades, evidenciar para o mundo aquilo que de melhor há naqueles lugares, com o intuito de desconstruir estigmas que há relativamente a determinadas classes sociais, a determinadas pessoas, a determinados territórios. Wildcat, há quantos anos que está no mundo do cinema? Vimos a tua curta-metragem. Estamos a falar do filme Bastien, não é? Que foi o que nós mostramos aqui. O Bastien é a primeira peça
de um estudo, de uma intenção autoral, artística, se assim quisermos, de discutir quais são os problemas da diáspora africana nas áreas periféricas de Lisboa. Portanto, nesse filme nós temos uma multiculturalidade do ponto de vista étnico, porque é assim que se convive naquelas áreas. Temos pessoas brancas, temos pessoas mulatas, temos pessoas negras, nativas de determinados lugares, e do ponto de vista narrativo, o problema que se coloca ali são os sonhos que muitas vezes são hipotecados, né? A juventude deixa de poder levar avante o sonho ou o seu desejo pessoal em detrimento de uma estrutura social que aparentemente existe para proteger e defender os interesses dessa minoria, né, vulnerável, mas que no fim não é isso que acontece. Essa estrutura social, essa estrutura política faz com que essas pessoas sejam cada vez mais marginalizadas, porque de início não conseguem se legalizar, porque há muitos entraves, e por último, como as famílias acabam por ser disfuncionais, sobretudo derivado da falta de emprego, ou então derivado da falta de acessos a determinados lugares que lhes vão empoderar e vão lhes permitir ter poder decisivo sobre as suas vidas, mas também influenciar outras pessoas para que possam lhes fazer chegar aquilo que eles realmente precisam, acabam por resvalar em caminhos sinuosos, que é o caso do Bastian. Ele quer ser pintor, mas ele, para conseguir pintar, teve que se meter em situações litigiosas, não é? E, portanto, na altura em que ele está para dar o passo e ser reconhecido como tal, ou se calhar ter sucesso, ele tem que pagar uma dívida que contraiu. É claro que este filme, visto em primeira instância, parece que é uma questão simplesmente vivencial, mas não. O que eu quero dizer aqui, eu quero falar das diferenças estruturais e institucionais que favorecem mais uma classe e menos outras. E nós, diáspora africana, que de certa maneira correspondemos à terceira geração da diáspora africana, nomeadamente são pessoas que nasceram já em Portugal, são negros africanos portugueses, mas nasceram lá. Portanto, a princípio deveriam ser considerados portugueses não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de direitos também e de vivências. Mas o que não se verifica é esse facto na prática. Portanto, como estas pessoas estão permanentemente a ser empurradas por uma situação de desigualdade, não é? Isso justifica muitas vezes as tomadas de decisões que lhes colocam em lugares errantes. E é isso que está retratado no Bastian. Como tem tido a tua entrada no mundo do cinema e também da tua participação em vários filmes? Eu nasci aqui em Chitole. Depois fui para Lisboa com os meus pais em 91, cresci maioritariamente em Lisboa, mas depois fui para um internato no sul do país, e quando saí de lá, mais ou menos com 19 anos, comecei a fazer teatro. Mais tarde fiz cinema, fiz uma série portuguesa que circulou todo o mundo, chamada Equador, e desde 2012 que moro no Brasil. Então vou para o Brasil, Rio de Janeiro, vou e volto para Lisboa, mas nos últimos anos tenho trabalhado sobretudo com o cinema brasileiro, e no ano passado filmei uma longa-metragem alemã que vai estrear este ano. Eu diria que é o projeto da minha vida neste momento. Em 2017 estivemos num festival importante na Alemanha com o filme Joaquim, que é um filme que retrata digamos, o período pré-abolicionista da escravidão no Brasil. E esse filme esteve na competição oficial do Festival de Berlim no ano passado, e nós fomos para lá. Eu, como realizador, comecei a realizar desde 2014, mas já escrevi argumentos desde 2015. Tenho beneficiado de relativamente poucos financiamentos para esse fim, e sobretudo a cinematografia é feita com os meios de que disponho e também com a boa vontade das pessoas que colaboram comigo e que em tempos, claro, colaborei com elas pro bono. Eu tenho um filme no Brasil para estrear, que foi um filme que fizemos no final do ano passado, com a realizadora Laís Bodansky, e o filme alemão foi realizado pelo Burhan Kurbani, e que é um remake de uma série dos anos 80, dirigida pelo Fassbinder, que é um dos realizadores mais importantes da Alemanha, e que o título do filme chama-se Berlin Alexanderplatz, e
para quem souber. É o romance, digamos, icónico daquela que é a literatura alemã. Portanto, fazer esse projeto enquanto guineense e fui escalonado a partir do Brasil, né, para fazer o casting para esse filme, coloca-me num lugar de grande responsabilidade, porque eu estou a dar corpo a uma personagem que sempre foi representada, a imagem daquilo que foi escrito foi sempre representada por homens brancos, alemães, né? E eu, como guineense, negro, estou no papel principal desse filme, que adivinha ser o filme mais esperado do ano na Alemanha. E agora estou aqui e acho que faz sentido estar aqui, porque este é um momento de grande efervescência e de grande tomada de consciência social sobre aquilo que são os direitos e aquilo que são os poderes da malha social guineense, de onde fazemos parte, mas eu acredito que também os nossos governantes, tarde ou cedo, terão que lidar com os efeitos, com os resultados das decisões ou indecisões que eles tomaram ou deixaram de tomar. Porque esta geração, que é a geração de que eu faço parte, mas é a geração a vossa também, não é? Que estão aqui comigo e estamos a criar este diálogo intergeracional, permite-nos não só ter capacidade para levar para fora o que de melhor se faz aqui, mas também para denunciar aquela que pode ser a negligência em relação ao povo guineense, que é o que está a ser o caso. Como é que vê a produção cinematográfica na Guiné-Bissau? A produção cinematográfica em Bissau, ela está num lugar, a meu ver, ainda embrionário, apesar de ter o seu corpo, a sua estrutura refletida na cinematografia do Flora Gomes e do Sá Nanara, especialmente, mas é uma cinematografia emergente que está a despontar cada vez mais e que é uma cinematografia, a meu ver, que tem como objetivo, sobretudo, resgatar aqueles que são os valores da cultura guineense, seja aqui, sejam produções feitas aqui na Guiné-Bissau, ou sejam elas produções feitas fora da Guiné-Bissau. E o desafio que eu deixo aqui é tentarmos perceber quem são estas pessoas que estão a produzir cinema e a assinar enquanto guineenses quais são os filmes que existem, que é para entendermos quais são os filmes que podem ser ainda feitos e, sobretudo, entender que ramos como o cinema, ou a pintura, ou a música, todos os ramos artísticos em geral, só fazem sentido se houver uma representação honesta da população de quem se fala. Muitas vezes, nós, artistas, criadores, estando numa situação precarizante, prometemos mundos e fundos às pessoas que nos apoiarem, mas depois, quando estamos na ribalta, muitas vezes faltamos com o nosso compromisso, que é justamente dar voz a estas pessoas que nos apoiam. Porque se a nossa arte não for vista, não existirá para os outros. Não sei se me faço entender. A minha filmografia tem um grande desejo que seja consumida aqui. E para isso é preciso que haja estrutura, mas também é preciso que haja força de vontade. E para haver força de vontade, as pessoas têm que ter acesso a ela. E isso cabe aos agentes e produtores de cultura. Para além de Flora Gomes e Sá Nanara, conhece alguns produtores ou realizadores guineenses? Eu vim à procura desses nomes e dessas individualidades. Eu sei que o Filipe Henriques, que é um amigo meu, ele também produz. Eu gostaria de poder fechar os olhos e dizer os nomes de algumas realizadoras ou escritoras guineenses, que é uma coisa que falta muito e que não faz parelha, se não houver um olhar diferenciado do ponto de vista do género. Porque o género é importante porque determina a forma como a abordagem das temáticas são feitas. O lado autoral do cinema é sobretudo assinado por homens e, portanto, isso é uma lacuna que deve ser o quanto antes revertida, né? Poucos são os nomes que eu consigo mencionar assim de repente, mas eu acredito que eles estão por aí e têm que ser encontrados, têm que ser procurados e têm que ser catalogados. É a única maneira. Wellcat, na tua opinião, a produção cinematográfica da Guiné-Bissau tem algum futuro? Então, nós neste momento ainda não temos produtoras que se possam evidenciar do ponto de vista de estrutura, a trazê-las para aqui. A partir do momento em que nós tivermos produtoras, a partir do momento em que nós formarmos pessoas, podemos confirmar o que eu te estou a dizer, que o cinema guineense tem futuro. Porque nós, para já, somos um povo que em si coabita com várias culturas. Um país que tem mais de 20 etnias
ou seja, tem mais de 20 perspectivas de história sobre um único país, tem mais de 20 línguas, um país que tem mais de 20 tradições relativamente a um acontecimento ou relativamente a um ritual. Por exemplo? Poderíamos falar, por exemplo, do sepultamento, que é o Tokachur. Portanto, cada etnia tem isso e cada etnia, nesse sentido, esconde uma história, esconde uma perspectiva. É nós multiplicarmos isso e perceber que nós, se investirmos em nós mesmos, nós poderemos chegar muito longe. Uma coisa que eu gostaria de ressalvar aqui é: onde é que está a exploração do potencial turístico que nós temos? Não quero com isto fazer com que a nossa cultura seja uma coisa altamente objetificada, comercializada. Então, estou a perceber. Mas é perceber que há determinados lugares aqui que, numa perspectiva de empoderar as populações locais, nós podemos mostrar, ou seja, empacotar e vender bem aquela ideia e aquele lugar, que é para se tornar um atrativo. E isso pode determinar também o tipo de cinema que nós vamos fazer. Quando nós estamos num momento em que, se calhar, o tipo de cinema de realidade social não é uma coisa, eu não estou a desencorajar ninguém, mas se calhar não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é fazer um tipo de cinema que traga narrativas que faça com que Bissau seja desejável, que Bissau seja mostrada enquanto um lugar altamente sedutor, que é para as pessoas virem para aqui. O que é ser realizador e ser um cineasta? Para mim, ser realizador, ser um cineasta é, antes de qualquer coisa, ser alguém que assume um compromisso com as pessoas. Portanto, não é um tipo de profissão que se possa ser quando me dá jeito e depois, quando não dá jeito, abro mão disso. Portanto, a todo momento nós estamos suscetíveis de encontrar numa situação, no encontro, num retrato de qualquer coisa, uma história, um objeto que possa ter pertinência em ser discutido, em ser levado ao grande público para ser discutido. E não é por acaso que eu estou aqui e, portanto, estou no conforto da relação com a minha família, no encontro com alguns amigos que eu já tinha feito anteriormente, mas com outros com quem vou começando a lidar, e entendo que as pessoas estão numa situação em que aquilo que elas estão a viver precisa de ser transbordado, precisa de ser transformado em material fílmico, em material que possa ser vislumbrado pelas pessoas que não têm como chegar aqui, ou pelas pessoas que não conseguem ver beleza do aspecto belo, do aspecto no sentido estético, naquela que é a vivência que nós temos aqui em Guiné-Bissau. E nesse sentido, eu digo às pessoas, quando tiverem que ser fotografadas ou filmadas, antes de dizerem não me filmes ou não quero estar presente, perguntem primeiro qual é a finalidade daquele filme. Porque eu e a Cristina temos estado aqui a viajar e a passear por vários lugares e as pessoas, muitas vezes, sem saber o que é que nós estamos a fazer, partem do princípio que nós vamos capturar a alma delas ou a imagem delas na câmara e não nos deixam fotografar. No entanto, o que nós estamos a fazer é com a melhor das intenções. Nós queremos levar o que melhor nós conseguimos captar aqui, do ponto de vista da observação, aqui em Bissau, do povo guineense, e levar para fora. Saindo cá com 3 anos de idade e agora já um homem, certamente tem estado a acompanhar a situação político-social da Guiné-Bissau. A observação básica que eu posso fazer aqui é que se alguém neste momento está acomodado ou passivo perante a situação em que nós estamos, então é porque essa pessoa não tem consciência de onde é que o guineense pode chegar. Se nós estamos contentes com o lugar onde estamos neste momento, é porque nós não temos noção de onde é que podemos chegar. Eu tenho sido muitas vezes parabenizado na rua, mas e que aquilo que a mim me estiobe. Para mim, que tem que ser de uma mascote de um terra. A nós não tio. A mim não faz aquilo como puder, artisticamente. Então, cada um de nós, dentro desse setor, tem que fazer aquilo que puder fazer de melhor maneira possível.